Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos nós aqui como igreja, reunidos em torno do Santo Evangelho de Deus. E nós sempre estamos trazendo à memória o quanto isso é valioso para nós. Para nós como igreja, para nós como cristãos, pois estamos sempre bem alimentados e a nossa fé sempre bem abalizada. Na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao início do versículo 12 de Romanos capítulo 5. Nós falamos no culto passado um pouco sobre a expressão portanto. E nós vimos que toda expressão, toda palavra que se encontra na Bíblia, ela foi escolhida cuidadosamente. Porém, nós podemos ver que nos escritos do apóstolo Paulo, as palavras elas são escolhidas de forma única. Não existe nenhuma palavra solta na palavra de Deus. O apóstolo Paulo não coloca uma palavra aqui sem nenhuma pretensão e outra colar sem nenhuma pretensão. E nós falamos no culto passado o quanto é importante nós nos fazermos perguntas quando estamos lendo a palavra de Deus. O porquê que o apóstolo Paulo ele coloca essa palavra aqui? Será que essa palavra é uma conexão? Será que essa palavra ela está nos arremetendo algo atrás ou ela está nos arremetendo algo à frente? Será que é uma junção de tudo aquilo que ele está falando, tanto antes quanto posterior? E isso para nós é maravilhoso, nós entendermos essas coisas, até para podermos entender o pensamento, o raciocínio de Paulo dentro da carta. E nós vimos que Paulo ele vai passo a passo, ele vai ligando os assuntos. E nós vemos que ele consegue tratar então de forma profunda de cada doutrina que ele expõe. Como nós falamos, o apóstolo Paulo, ele não escreve algo para depois ver se precisa acrescentar. Ele já tem tudo bem claro e tudo bem definido nas ideias que ele está apresentando na carta. Por isso, a expressão portanto foi muito importante para nós no culto passado, para que nós possamos hoje avançar no texto. E é isso que nós vamos fazer. Vamos mais uma vez reler o versículo 12 e então nos apegar à segunda expressão do texto que nos diz sobre uma doutrina importante para o cristianismo, uma doutrina importante para a igreja. E nós temos que, mais uma vez, empenhar tempo, empenhar compromisso e empenhar aqui para que possamos caminhar com segurança dentro daquilo que Paulo está nos propondo. Então o texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, então, nessa noite, iremos voltar a nossa atenção, como nós falamos, agora para a implicação que a expressão seguinte quer nos dizer depois de portanto.
É importante nós olharmos para a expressão que vem depois, que é: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Como nós falamos, quando o apóstolo Paulo ele faz isso, quando ele diz assim como por um só homem entrou o pecado, o apóstolo Paulo ele está nos mostrando que Adão é um personagem histórico. E é importante porque quando se trata de um personagem histórico, isso coloca por terra que Adão e Eva no paraíso se tratava apenas de uma parábola ou de um mito, ou como muitos costumam a dizer de um tempo para cá, como uma simples fábula. E se nós tratarmos o caso de Adão como apenas um mito, como apenas uma fábula, como apenas uma parábola, nós simplesmente perderemos o cerne do próprio Evangelho. Pois assim como Adão é um personagem histórico e aponta para um tempo e espaço na história, Cristo, que é o segundo Adão, não faria e não teria nenhum sentido. E é sobre isso que nós vamos, nessa noite, voltar a nossa atenção. Amados, um dos mais caluniados e desacreditados e também distorcidos trechos da Bíblia são os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Há alguém que frequentasse qualquer universidade secular ou alguma igreja liberal ou modernista, lhe seria dito que os primeiros capítulos de Gênesis não relatam fatos reais. É como se esses lugares tratassem Gênesis como a história, a fábula dos 3 porquinhos e o lobo mau. E isso é terrível. E isso acontece. O professor de uma faculdade secular humanista e o pastor modernista argumentariam que as primeiras narrativas que se encontram ali em Gênesis são mitos, lendas, contos ou parábolas. Em outras palavras, que não existiu um Adão e uma Eva literais, ou uma queda literal e histórica no tempo e espaço. Devido à frequente e largamente divulgada negação de um Adão e uma Eva literais e históricos, e sua conexão com a exposição do Evangelho no Novo Testamento, é muito importante compreender os ensinos bíblicos sobre a historicidade de Adão. E é o que nós vamos fazer, amados, nessa noite, pela misericórdia do Senhor. Para nós examinarmos a historicidade de Adão, precisamos considerar os seguintes tópicos. O primeiro tópico que nós temos que considerar é que precisamos considerar o fato de que a rejeição modernista e neo-ortodoxa da historicidade de Adão é fundamentada em axiomas seculares e apóstatas. Primeiro, cristãos liberais e bartianos, seguidores da filosofia de Barth, um neo-ortodoxo, chegaram às suas posições sobre Adão não por causa de cuidadosos estudos exegéticos da Bíblia, mas devido às suas pressuposições modernistas, racionalistas e antibíblicas.
Não podemos esquecer que esses homens não formulam suas teorias de forma isoladas e objetiva. Eles têm seus pontos de partida, suas pressuposições. Por isso, eles ignoram as abundantes e claras evidências bíblicas de que Adão foi uma figura histórica, real e também literal. Segundo ponto que temos que considerar é que precisamos examinar resumidamente os argumentos usados para negar a historicidade de Adão. Isso provará que tais argumentos não passam de falácias, que eles são tanto fundamentados sobre mentiras grosseiras, macroevolução, posições sobre o Pentateuco baseadas na autocrítica, como sobre pura especulação humana. Terceiro ponto que nós temos que ter para lidar com a historicidade de Adão e os questionamentos que temos que fazer é que devem os considerar a impressionante evidência bíblica de que Adão realmente existiu. Então veremos que a historicidade de Adão e de uma queda literal ocorrida no tempo e no espaço são tão teologicamente interligadas com o ensino do Evangelho e do segundo Adão, que é Jesus Cristo, que negar a historicidade do primeiro Adão logicamente conduz à negação do próprio cerne do Evangelho de Deus. Amados, vamos ver, antes de prosseguirmos, vamos ver alguns princípios gerais da teologia liberal, pois é no liberalismo teológico que vamos encontrar tais bizarrices, que diz assim: antes de apresentarmos as evidências bíblicas da historicidade de Adão, aonde nós temos que nos apegar, devemos considerar a seguinte questão: se a evidência bíblica de um literal, real e histórico primeiro homem criado chamado Adão é tão forte, então por que essa verdade é rejeitada por tantos teólogos e eruditos no século XX? A resposta, amados, é essa. A resposta a essa questão é muito simples. Chegou um tempo na história, desde o século XIX, através do século XX, em que a maioria dos eruditos rejeitou a revelação inspirada, inerrante e infalível da Bíblia, de um Deus vivo e verdadeiro. Se examinarmos os pais da igreja, os teólogos escolásticos medievais, os reformadores protestantes como Lutero, Zwinglio, Calvino e John Knox, as confissões reformadas e todos os grandes teólogos puritanos e presbiterianos dos séculos 16, 17, 18 e no início do século 19, veremos uma perfeita unanimidade a respeito da historicidade de Adão. As teorias críticas modernas a respeito de Adão cresceram no solo da incredulidade. A priori, houve uma rejeição da revelação divina em favor, primeiramente, de um racionalismo secular e hipercrítico. E, em segundo lugar, de uma concepção evolucionista do mundo. Desta maneira, amados, alguém poderia argumentar que as duas diferentes posições sobre Adão, isto é, o histórico e o mitológico, poética, são, em essência, expressões de duas visões de um mundo diametralmente opostas. A primeira, por exemplo, acredita e recebe a Bíblia com a palavra de Deus. Por conseguinte, permite que a Bíblia
por si mesma, determine suas próprias pressuposições, metodologia e interpretação de vários textos. Amados, essa abordagem crente da Bíblia é chamado de tradicional ou pré-crítica e dominou o cenário teológico por mais de 1800 anos. A segunda versão, que nós chamamos de modernismo ou liberalismo cristão, crê que o ponto inicial para se chegar à verdade é a autonomia humana. Essa posição, amados, portanto, assume que a Bíblia ela é falível e que precisa ser tratada como qualquer outro documento humano. Em outras palavras, amados, os homens deveriam aplicar técnicas científicas e a esses falíveis documentos humanos para descobrirem a real autoria, os vários mitos, redações, erros científicos e históricos, e assim por diante. É necessário ter esses fatos em mente ao considerarmos a historicidade de Adão. Desde que os argumentos modernistas para um Adão mítico ou parabólico não são baseados em uma exegese bíblica aceitável. Amados, os cristãos liberais simplesmente impõem ao texto os seus paradigmas altamente críticos. Os eruditos da autocrítica são incrédulos e que, sem uma evidência objetiva, submetem as Escrituras ao seu molde naturalista e apóstata. Para entendermos os paradigmas, amados, da autocrítica que têm direcionado os eruditos à crença em um Adão mítico, devemos considerar brevemente a teoria básica de Julius Ehlhausen, que nasceu em 1844 a 1918, sobre o Pentateuco. A posição de Ehlhausen com relação ao Pentateuco tem dominado completamente a forma da erudição bíblica modernista do Velho Testamento desde os anos 80 do século XIX até o presente momento. Ele ocupou uma posição no campo da crítica do Antigo Testamento comparada à de Darwin, na área da ciência biológica. Ele é para a erudição moderna o que Abraão é para os judeus, o pai da fé, mais lúcida e convincentemente do que qualquer outro. Ele legou o que muitos têm considerado a formulação definitiva da hipótese documentária. Amados, nós então devemos prosseguir em conhecer um pouco mais, pois há uma série de razões porque a abordagem da hipótese documentarista ao Pentateuco conduz diretamente à negação da historicidade de Adão. Primeiro, a ideia bíblica da revelação especial, ela é rejeitada em favor de pressuposições evolucionistas. Ehlhausen combinou a sua datação dos vários documentos citados com uma particular reconstrução evolucionista da história de Israel. Uma reconstituição baseada na filosofia hegeliana, uma vez que a revelação especial é o caráter histórico de Gênesis, são negados. Adão e Eva tornam-se figuras nebulosas que podem ser encaixadas arbitrariamente em qualquer concepção da história primitiva. Segundo, a hipótese documentária apresenta o Pentateuco como uma fraude gigantesca. A Bíblia declara explicitamente que Deuteronômio é o que os liberais chamam de legislação sacerdotal. Foram proferidos e escritos por Moisés. Os liberais afirmam que sacerdotes coniventes e com sede pelo poder atribuíram várias leis a Moisés para conseguir uma audiência para a sua própria versão da lei.
Se alguém aceita a ideia de que grande parte do Pentateuco é fraudulento, é lógico, amados, para essa pessoa assumir que Adão e a queda são meramente folclóricos ou um artifício literário. Terceiro, a hipótese documentária separa o teólogo ou o exegeta do texto bíblico e coloca a maior parte do estudo e investigação diretamente sobre as teorias subjetivas, arbitrárias e especulativas do homem incrédulo. A arrogância e estupidez do entendimento literal, do entendimento liberal do Pentateuco é verdadeiramente assombrosa, amados. Em nome da objetividade e da ciência, os liberais se precipitaram em direção a uma quantidade de teorias que são totalmente especulativas, subjetivas e improváveis. Na verdade, à medida que as descobertas arqueológicas vão avançando, mais e mais as afirmações dos liberais provam ser falaciosas. Amados, é evidente que a sua teoria de Wellhausen, da origem do Pentateuco, teria sido bastante diferente se houvesse sido de fato formulada, se Hausen tivesse escolhido levar em conta o material arqueológico disponível para estudo na época, e se ele tivesse subordinado suas considerações filosóficas e teóricas a uma sóbria e racional avaliações das evidências factuais como um todo. Quando homens rejeitam a inspiração perfeita e suficiente, rocha sólida das Escrituras, pelo a priori, espúrio e imaginativo sistema dedutivo dos teólogos liberais, eles estão rejeitando tanto a Deus como a verdade. Amados, essas considerações até agora, amados, nos fazem olhar para a primeira expressão, para um homem, ou por um homem. Quando nós falamos por um homem, estamos arremetendo Adão à história. Isso tem que ficar em nossa mente. Agora, amados, vamos dar uma olhada nos argumentos que são contra a historicidade de Adão. E nós então poderemos avançar e depois olharmos o oposto. Tendo, amados, considerado o princípio elementares gerais da teologia liberal, que tem resultado na rejeição do Adão histórico, deve-se também considerar brevemente os argumentos específicos usados para rejeitar a posição cristã ortodoxa. Há 5 argumentos principais que são comumente usados contra a historicidade de Adão, os quais nós agora passaremos a observar, para que depois possamos dar uma resposta à altura. Amados, a primeira objeção é essa: uma serpente falante. O primeiro argumento, amados, é baseado no fato de que serpentes não podem falar. Argumenta-se que o registro da tentação e da queda obviamente não pode ser tomados como um relato literal e histórico, não apenas pelo fato de encontrarmos ali uma cobra falante, o que é impossível e também inacreditável, mas porque Eva e Adão nem sequer consideraram uma serpente falante algo incomum. Assim, considera-se todo o registro da queda e, por sua vez, o próprio Adão como mítico ou simbólico. A serpente simboliza o mal, e o relato da queda é meramente uma forma mítica ou simbólica do autor ou redator primitivo, explica
a presença do mal no mundo. Há várias razões por que esse argumento é falacioso e precisa ser rejeitado. Primeiro, o fato de haver uma cobra. O fato da cobra haver falado e tentado Eva não é impossível, nem mesmo absurdo, se considerarmos o contexto das Escrituras como um todo. Em Números 22, 28, Jeová falou através da boca de uma jumenta. Não é verdade? Nós não lembramos? Nas narrativas do Evangelho, pode-se encontrar demônios falando através de seres humanos possessos. Há ainda o registro de Satanás entrando em Judas imediatamente antes da sua traição a Jesus. Amados, se demônios podem apossar-se e falar através de seres humanos caídos, então Satanás, o príncipe dos demônios, certamente poderia fazer uso de uma simples criatura como uma cobra. A ideia de que uma cobra falou em Gênesis só é impossível se rejeitarmos o caráter sobrenatural das Escrituras Sagradas. Em Gênesis 3,14, Deus proclama uma maldição contra a serpente. E então no verso 15 apresenta o conflito entre o povo de Deus e a descendência de Satanás, juntamente com uma predição da vitória de Cristo sobre o diabo. A ideia de que Deus amaldiçoou uma metáfora poética ou um símbolo imaginário não é absurda? A condenação extraordinariamente vigorosa pronunciada por Deus nos versos 14 e 15 parece quase sem sentido se todo o relato é meramente a história de uma luta interna por parte de Eva. Além do mais, no verso 14, a serpente é condenada a rastejar sobre o seu ventre. Se a referência é ao diabo ou algum poder mais elevado que uma simples serpente, por que essa condenação no verso 14? Essas coisas temos que ter em mente, pois estamos lidando com coisas importantes, amados, para o cristianismo. Um liberal esperto poderia argumentar que o verso 15, na verdade, comprova todo o seu ponto de vista, de que a narrativa da queda é mítica ou simbólica, mostrando que a sentença ele lhe feriria a cabeça e tu lhes feririas o calcanhar. É uma profecia bastante não literal a respeito da vitória de Cristo sobre Satanás. Este argumento, amados, no entanto, cai por terra quando se considera que a revelação subsequente afirma muito claramente que a queda de Adão no pecado foi um evento literal e histórico, e que o esmagar da cabeça da serpente representa a vitória sobre Satanás. Em Romanos 16, 20. Não se pode negar que existe poesia, simbolismo e alegoria nas Escrituras. Nós bem sabemos disso. Mas isso não nos permite relegar arbitrariamente uma dada porção da Escritura ao nível da poesia, símbolo ou alegoria. A verdadeira questão aqui, amados, é o que o texto sagrado pretende por si mesmo. Quando as Escrituras pretendem registrar uma história, não se pode simplesmente declará-la como poética, simbólica ou alegórica. Em outras palavras, devemos nos submeter à Bíblia quando ela identifica uma porção das Escrituras como uma narrativa histórica e literal, e outra porção como uma verdade expressa em linguagem poética.
Se alguém não está disposto a se submeter, amados, ao claro ensino das Escrituras, nos assuntos importantes da interpretação bíblica, então ele não é mais um verdadeiro teólogo, mas sim um mero filosófico, um mero filósofo especulativo. Mas, diz o liberal, não é estranho que Eva não tenha se surpreendido ou se chocado com o fato de que uma criatura bruta como uma serpente pudesse falar e fazer inferências lógicas? Ainda que saibamos que homens e mulheres nos dias de hoje obviamente ficariam chocados com uma cobra falante, deve-se ter em mente a ingenuidade de Eva, que, embora sem pecado, boa e inteligente, existia apenas 1 ou 2 dias antes da tentação. Como Eva poderia saber que havia algo de errado com este episódio, sem uma observação empírica prévia, ou treinamento pessoal dado por Adão ou por Deus? O fato de Eva não haver se surpreendido não é de maneira alguma uma objeção significativa. Então, amados, nós vimos a primeira objeção que os liberais colocam, uma serpente falante. Agora, vamos ao segundo ponto, a criação com e as histórias do dilúvio. O segundo argumento contra a historicidade de Adão é baseado no suposto paralelo e surpreendente similaridade entre o relato da criação e do dilúvio em Gênesis e as antigas narrativas mesopotâmicas, Enuma Elish e a epopeia de Gilgamesh. Este argumento também deve ser rejeitado pelas seguintes razões. Embora haja alguma similaridade entre Gênesis e a Enuma Elish, ambas as narrativas começam com algo parecido com um caos aquático e terminam com o Criador em descanso. Há também similaridade na sequência da criação. As diferenças são bem maiores e mais significativas, visto que uma comparação cuidadosa com a mitologia pagã revela apenas alguns paralelos casuais entre os relatos mesopotâmicos e hebreu da criação. E tendo em vista o fato de que nenhum dos elementos característicos dos mitos babilônicos aparecem nas narrativas de Gênesis, não parece sábio empregar o termo mito para descrever o relato da criação, da queda e assim por diante. Além disso, amados, ambos os registros decorrem da visão de um mundo bastante antitéticas. Harrison escreve o seguinte: embora os escritores bíblicos mostrassem um interesse distintivo pela natureza, eles não o consideram como sendo necessariamente parte constitutiva da vida de Deus, o qual era invariavelmente considerado um ser independente, diferente dos deuses do politeísmo mesopotâmico ou egípcio. O Deus dos hebreus demonstrava sua personalidade e senso de propósito através de atos contínuos e significantes na história. O próprio homem era uma criatura de Deus, provido de um senso de destino e orientado a formular o padrão da sua vida dentro do contexto da promessa divina e do seu cumprimento na história. Assim, o Antigo Testamento nunca pode ser considerado como uma mitologia tipológica, nem em parte, nem como um todo, porque ele proclama a Deus como Senhor da história, em contraste com os padrões politeístas que fazem a vida e a história em geral depender do ritmo das forças naturais. Há uma tendência quase universal entre os teólogos liberais e neo-ortodoxos em assumir, sem absolutamente nenhuma evidência, que as narrativas bíblicas da criação e do dilúvio foram de alguma maneira baseadas nos mitos mesopotâmicos, ao invés de vice-versa.
Dessa forma, mais uma vez, os liberais exibem suas tendências antissobrenaturais. E a ideia de que o autor da narrativa da criação em Gênesis foi emprestado da mitologia panteísta do Oriente Médio é uma suposição gratuita que trai o claro ensino das Escrituras. Agora, amados, vamos ao terceiro ponto: teorias evolucionistas, que diz assim: o terceiro argumento contra a historicidade de Adão é que o relato da criação de Gênesis contradiz totalmente os ensinos da ciência, particularmente o da macroevolução. Se a evolução fosse verdade, esta seria uma boa objeção. No entanto, como a evolução é tanto profundamente antibíblica como anticientífica, se apropriadamente definida, esse argumento é facilmente rejeitado, porque a evolução não é científica. Porque a evolução é um mito ateísta e imaginativo. Vejamos as seguintes razões. A evolução é uma impossibilidade bioquímica. Não apenas a ideia da geração espontânea foi refutada há mais de 100 anos, mas à medida que os cientistas descobrem mais sobre organismos unicelulares, fica evidente que a primeira etapa da evolução é tão provável de ocorrer quanto a criação de um submarino nuclear num ferro velho durante um tornado. A coluna geológica refuta o uniformitarianismo e contradiz os gráficos e mapas sequenciais encontrados em todos os livros de ciência. Os fósseis contradizem totalmente a evolução. Eles não apenas têm sido encontrados em áreas erradas da coluna geológica, os supostos buracos estratigráficos, mas eles sempre aparecem inteiramente formados com completa ausência de formas em transição. Este fato é absolutamente fatal para a teoria geral da evolução orgânica. Mesmo o próprio Charles Darwin, o grande campeão da evolução, reconhecia essa falha fatal. Poderíamos multiplicar as provas contra a evolução. Entretanto, amados, o registro de espaço requer que passemos adiante. A evolução é uma fé religiosa baseada numa filosofia subjetiva e imaginária das origens. É um engano imaginativo e ateísta. O quarto ponto, para que nós possamos andar mais rápido, o quarto argumento baseia-se que Gênesis é uma poesia. O quarto argumento baseia-se na ideia de que os primeiros capítulos de Gênesis são poéticos e não prosa propriamente dita. Poesia, argumenta-se, indica uma história simbólica e não literal. Portanto, deve-se aceitar a doutrina desses capítulos, amados, mas não cometer o engano de recebê-los como uma história real. Embora possamos achar elementos poéticos nos primeiros capítulos de Gênesis, declaração de Adão em versículo 2, 23, em relação à sua nova esposa, Eva, não há evidência real para sustentar a alegação de que esses capítulos são uma poesia. O estudioso em hebraico Edward Young diz o seguinte: confessamos estar ficando um pouco cansado de ler afirmações dogmáticas sobre Gênesis 3. Deve ser interpretado quando essas afirmativas não são acompanhadas de evidência alguma. A mera declaração de que estamos entendendo mal o capítulo, se pensarmos que Adão era uma pessoa real que viveu em um jardim, não é um argumento suficiente que nos leve a concordar com elas. E o erro constantemente reiterado de que a verdade absoluta não pode ser dada ao homem em declaração proposicionais deveria, ao menos ocasionalmente, ser apoiado por evidências. Por outro lado,
há evidência suficiente para mostrar-nos que deveríamos ler o 3º capítulo da Bíblia com a prosa e não como poesia. Em primeiro lugar, as características de uma poesia hebraica estão ausentes neste capítulo. Se o escritor, que acreditamos que foi Moisés, quisesse escrever uma poesia, por que ele não o fez? Por que ele fez com que seus escritos passassem tanto como prosa, do modo como os homens naturalmente a interpretam como tal? A poesia hebraica é caracterizada pelo paralelismo. Em duas linhas ou partes de linhas sustentam uma relação paralela uma com a outra. Este paralelismo não aparece na maior parte deste capítulo 3. Tudo neste capítulo leva à conclusão de que o escritor está escrevendo claramente em prosa. Ele acredita que está escrevendo sobre certas coisas que realmente aconteceram. Além do mais, amados, em todo o Antigo Testamento, não há exemplos de poesia hebraica sendo usada para apresentar histórias mitológicas. Embora a poesia do Antigo Testamento contenha descrições metafóricas e não literais de Deus, como tendo asas e suas atividades cavalga sobre as nuvens. Essas ilustrações poéticas são muito fáceis de serem identificadas nas Escrituras. A única razão pela qual os eruditos liberais se referem a Gênesis 3 como poesia ou uma parábola, sem nenhuma evidência textual, é pelo simples fato de que eles próprios não acreditam que os eventos deste capítulo sejam verdadeiros ou históricos. Eles apenas tentam justificar a sua incredulidade. Agora, amados, então nós podemos agora ver com muita rapidez, por causa do tempo, a evidência bíblica da historicidade de Adão. E assim nos arremeter de novo ao texto ao qual nós estamos lendo. Pois o texto diz: por um só homem entrou o pecado no mundo. Nós vimos todas as coisas que os liberais tentam para fazer com que nós não acreditássemos na historicidade de Adão. Porém, agora olharemos para as Sagradas Escrituras para vermos que as evidências bíblicas são muitas. E vamos a elas, amados. Tendo já observado que os típicos argumentos contra a historicidade de Adão não são fundamentados em nenhum argumento honestamente racional, exegeticamente bíblica e sólida, ou em uma evidência histórica, agora é a hora de examinarmos com cuidado as abundantes evidências da historicidade de Adão. Há vários argumentos que precisam ser considerados, amados. E o primeiro argumento, para nós entendermos que Adão é um ser histórico e não mitológico, são as genealogias bíblicas. O primeiro argumento é baseado nas genealogias bíblicas. Todas as genealogias bíblicas remontam a raça humana a um homem, Adão. Embora uma análise cuidadosa das genealogias bíblicas provê conclusivamente que as genealogias na Bíblia são frequentemente abreviadas pela omissão de nomes menos importantes, os homens que estão listados foram, sem dúvida, considerados como pessoas históricas reais pelos escritores divinamente inspirados por Deus. Existe uma série de razões pelas quais as genealogias sustentam um Adão histórico. Primeiro, como observamos, os homens em questão foram obviamente citados nas genealogias para serem considerados como figuras históricas e reais. Em Gênesis capítulo 5, é dito até mesmo a idade em que um desses homens gerou seus filhos, e a idade e o número de anos que o pai viveu após o nascimento do seu filho. Até a idade em que o pai morreu está registrada. Segundo, as listas que apresentam a linhagem dos que temiam a Deus e a origem da verdadeira religião do culto a Yahvé são dadas em partes, para focar a atenção na graça de Deus e para ressaltar
a contribuição significante dessa linhagem para o mundo. Este seria um propósito sem sentido e desonesto se esses homens fossem figuras apenas mitológicas. Se a lista genealógica em Lucas capítulo 3, que traça a linhagem de Jesus até Adão, é fraudulenta, então o livro de Lucas e o próprio Evangelho é baseado em um mito e também em uma mentira. Tal visão iria basicamente ser um repúdio ao Evangelho. Repare ainda como o relato em Lucas diz: o filho de Adão, o filho de Deus, capítulo 3, versículo 38. Lucas, escrevendo sobre a inspiração do Espírito Santo, deixa bem claro que nenhum ser humano precedeu Adão. Ele veio diretamente da obra criativa de Deus. Lucas, como Paulo em Romanos 5, 12 e 21, onde nós estamos lendo, obviamente considera Adão como uma pessoa histórica e não mitológica e muito menos parabólica. Amados, o segundo ponto que nós temos que levar em consideração para um Adão histórico é uma declaração explícita de Paulo. O segundo argumento para a historicidade de Adão baseia-se no ensino explícito do apóstolo Paulo. Amados, quando Paulo pregou e escreveu sobre inspiração divina, ele ensinou sobre um Adão histórico e literal. Para os filósofos atenienses que rejeitavam a unidade original da raça humana, Paulo declarou: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Atos 17, 26. Quando Paulo pregou o Evangelho a pagãos que não tinham familiaridade nenhuma com o Antigo Testamento, ele primeiramente lhes apresentou o Deus Criador de todas as coisas e particularmente criou de toda a humanidade através da criação de um único homem. De um só homem ou de um só sangue vieram todas as nações da face da terra. Paulo está dizendo aos atenienses que o seu conceito pagão de que teriam sugerido do solo nativo, a sua visão de superioridade racial fundada neste mito é completamente falsa. Porque todas as nações provêm de um só homem, criado pelo Deus vivo e verdadeiro. Todos os homens são responsáveis para obedecer a este Deus, para tratar a cada um como igualmente criados à imagem de Deus. Se alguém argumenta que Paulo inicia a sua apresentação do Evangelho como um mito, por que então acreditaria nele quando apresentasse a ressurreição? Atos 17, 31. No mesmo sermão, ensinar que a criação de Adão é um mito e a outro, a ressurreição, é verdadeiro e ilógico e arbitrário. Não pode haver tal contradição. A comparação entre Adão e Cristo. Outra passagem que explicitamente ensina a historicidade de Adão é Romanos, onde nós agora estamos. É Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Este trecho das Escrituras, amado, é uma passagem primordialmente destinada a expor a doutrina do pecado original. Paulo compara e contrasta Adão e Cristo, que é o segundo Adão. Os dois Adão são os cabeças de dois pactos. É um representativo de todos que estão sobre o pacto das obras, comunicando sua imagem a eles. O outro é representativo de todos os que estão sobre o pacto da graça e comunicando sua imagem a eles. Pela obediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, e pela obediência de outro, muitos se tornarão justos. Naquela passagem, Paulo baseia toda a argumentação a respeito da realidade do pecado e da morte no mundo, como tendo origem na transgressão do homem Adão.
O apóstolo coloca o seu referendo sobre a autenticidade desse relato, Gênesis 3. A importância que ele atribuiu aos acontecimentos de Gênesis 3 é declarada pelo fato de que o desenvolvimento subsequente do seu argumento está ligado a ele. O fato de que o pecado entrou através de um só homem é nosso elemento integral, suficiente de comparação ou paralelo, sobre o qual deve ser construída a doutrina de Paulo sobre a justificação. Em 6 ocasiões diferentes, Paulo afirma explicitamente que o pecado e a morte reinam sobre todos por causa de um pecado de um só homem, Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Essa é a expressão. Pela ofensa de um homem, muitos morreram. Pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Por uma só ofensa, veio o juízo de Deus sobre todos os homens para a condenação. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Amados, há uma série de razões, amados, pelas quais os liberais não podem se esquivar do fato de que essa porção das Escrituras inequivocadamente ensina que Adão foi uma pessoa real e histórica. Paulo, escrevendo sobre a inspiração divina, assume a historicidade de Adão em sua argumentação. Se alguém não aceita a narrativa de Gênesis 3 como uma história genuína, então todo o argumento de Paulo a respeito de Cristo como cabeça daqueles por quem ele morreu cai por terra, visto que o Novo Testamento é a palavra de Deus e que quer que ele afirme a verdade. E quando o Novo Testamento fala de Adão e Eva como históricos, a questão já está resolvida. O objetivo dessa sessão de Romanos é mostrar que a obra de Cristo remedia a queda de Adão. E ainda, o objetivo dessa sessão de Romanos, amados, é mostrar que a obra de Cristo remedia a queda de Adão. E ainda concede bênçãos que em muitos sobrepujam o dano causado pelo pecado. O Evangelho da graça de Deus se demonstrou muito mais eficaz na produção do bem do que o pecado na produção do mal. Se Adão e a queda são mitos, o argumento de Paulo, a obediência de um versus a desobediência do outro, é equívoco e ilusório. Você não necessita de uma expiação histórica para desfazer uma queda mitológica ou uma transgressão mitológica. Tudo que você precisa é de um outro mito. Mas, se Cristo precisava ser real para nos salvar, então Adão foi igualmente real. E por que Adão foi real? Cristo também precisou ser real para fazer a expiação. Por causa do pecado de Adão, a culpa real e a corrupção moral passaram à raça humana. Mas Cristo, o segundo Adão, por seu ato histórico de obediência, seu sofrimento, morte e ressurreição, removeu a culpa, o castigo, a corrupção do pecado para o pecador crente. Esta passagem insiste para que aceitemos o relato de Gênesis como fato histórico e real. Você não pode compreender realmente a necessidade da salvação a menos que você acredite nessa história e entenda o que aconteceu. Em Adão, a nossa relação com Adão, então, esta é uma sessão de maior importância. E somente aqueles que têm entendido o seu ensinamento é que não têm permitido que certos cientistas os façam debandar e aceitar a teoria da evolução. Como podem alguém ter fé em Cristo como segundo Adão, o cabeça de uma nova humanidade, quando o primeiro Adão é considerado um mito, uma fábula ou uma metáfora poética? A questão de um Adão histórico não pode ser considerada sem importância
para a igreja e o cristianismo, porque a sua negação afeta o próprio cerne do evangelho. Agora, amados, vamos a Adão e a ressurreição de Cristo, que diz assim: Paulo também ensina a historicidade de Adão, quando ele examina sobre a ressurreição em 1 Coríntios. Ele escreve: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem. Veja, olha a expressão, por um homem. Também por um homem veio o quê? A ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, é segundo homem. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, 44 e 49. Paulo, em uma longa discussão sobre a importância e a realidade da ressurreição, compara Adão e Cristo. Ele observa que há uma relação causal entre a morte de Adão e a morte de seus descendentes. Há também uma relação causal entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição do seu povo. Então Paulo mostra que a união com Adão é a causa da morte e que a união com Cristo é a causa da vida. Tanto Adão como Cristo são cabeças e representantes de grupos de pessoas. Todos os que permanecem em Adão estão condenados, e todos os que estão em Cristo estão justificados e recebem a ressurreição para a vida. Paulo continua o contraste entre o primeiro e o segundo Adão no seu debate sobre a natureza da ressurreição. Note os paralelos, amados: alma vivente, espírito vivificante, formado da terra, homem do céu. Antes da ressurreição, os cristãos trazem a imagem da terra, mas depois da ressurreição, eles levarão a imagem do homem celestial. Como isso é maravilhoso para nós, como isso nos encoraja a prosseguir. Não se pode considerar Adão uma figura mítica, sem também destruir completamente a argumentação de Paulo. Será que Paulo utiliza um mito ou uma mentira como fundamento para estabelecer a necessidade de se crer numa ressurreição literal do corpo para a salvação? Nem pense nisso, amados. Se uma metade do paralelo não é realmente verdade ou histórica, por que alguém iria considerar a outra metade como sendo verdade? Ou uma realidade futura? Além disso, se Paulo está errado no que concerne a Adão, não seria lógico concluir que ele também está errado no que diz a respeito de Cristo e a ressurreição dos mortos? Se Adão não foi uma figura literal e histórica, então Paulo estava enganado. Se Paulo está enganado, então a doutrina da justificação e da ressurreição são objetos de fé dignos ou apropriados. Se o esquema dos liberais for verdade, o cristianismo está acabado. Remova Adão e a sua historicidade desses versos, e todas as profundas verdades que Paulo está ensinando se perdem. Elas, então, não são verdades de maneira nenhuma, e as palavras de Paulo devem ser abandonadas. Adão se vai, mas junto com Adão, Cristo também. Amados, o que eu quero dizer é: se perdermos Adão, perdemos Cristo. Se falamos que Adão não existiu, o cristianismo, o evangelho, perde o seu cerne.
Então, por isso que é importante o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo. Quando ele faz isso, quando ele menciona Adão como sendo um homem histórico, isso é maravilhoso. E é claro que agora, no próximo culto, nós vamos adentrar ainda mais nos versículos e entendermos agora que o pecado entrou. E junto com o pecado, a morte. E junto com a morte, isso foi passado à sua prógene. E assim como nós falamos, todos pecaram. Amados, é importantíssimo para nós termos isso em mente. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais esta pregação. Pai amado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado alegria, o Senhor tem nos dado a Tua palavra, e que Teu Espírito nos ajude a compreender o Teu Evangelho, e que a Sua palavra germine em nosso coração. Amém, Jesus. Amém.